Boa noite. Não, tá murcho. Boa noite. Eu sou Batista e vocês estão murcho. Que coisa, né, pastora? Achei que vinha mais quente aí, né? Que a graça do Senhor seja derramada sobre nós nessa noite, amém? A gente tem uma construção nesses dias, né? A gente entende que hoje há um novo pensamento, há uma nova abertura nos nossos dias falando de sexualidade. Antigamente era um pouco mais restrito isso no campo das igrejas em si. E muitas pessoas sofreram com isso, né? E hoje a gente tem a incumbência, a responsabilidade de refazer essa ponte. Com pessoas que estão sofrendo, que estão com problemas, elas têm dificuldades na área da sexualidade, mas eles querem estar junto com a gente. E o que nós iremos fazer? Acolher. Então, a gente vai fazer essa construção de pensamento, a gente constrói ele com a graça do Senhor. E também a gente precisa entender diante daquilo que está acontecendo na atualidade. Então, dentro das nossas igrejas, a abordagem sobre sexualidade, ela tem sido muito esporádico, de certa forma, em seminário. Né? A gente faz um seminário, a gente passa para vocês um conteúdo, esse conteúdo é enriquecedor, só que, em contrapartida, a gente se depara com uma desconstrução do que é construído dentro das nossas igrejas. Porque os intelectuais de hoje, eles estão ditando a moda. Seja ditar a moda a nível de divulgação na mídia, seja nas escolas até elementares, fundamentais, e seja também na faculdade. Então, hoje a gente tem um grande rival aí. Por quê? Porque o pessoal hoje passa mais tempo dentro da faculdade, 4 horas, né, mais ou menos, ali 3 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante 5 anos. Então, o conteúdo derramado sobre eles é um conteúdo que pode muito facilmente doutrinar. Há estudos que comprovam que em torno de 40% a 55% dos jovens dos Estados Unidos, filhos de cristão, quando eles chegam na faculdade, eles saem da igreja, saem do centro da igreja. Por quê? Porque eles encontram uma desconstrução daquilo que foi construído. Entende? Vocês estão pegando mais ou menos aqui, né? Então, é uma realidade isso. No Rio de Janeiro, então, né? Jesus da glória. Aqui é o centro, não é? Aqui é o centro do Hades. Misericórdia. Verdade, irmãos? Né? É verdade. Aqui tem uma cultura enfiada de um partido aí, que eu não vou nem citar o nome dele, que é uma cultura trevosa. Eles fazem do Rio de Janeiro o que eles querem. A cidade maravilhosa virou a cidade do caos. Então, eles desconstroem tudo. E aí, eu gosto de dizer uma coisa. Eu não venho desconstruir o que eles falam. Eu venho destruir o que eles falam com o poder do Evangelho. Porque enquanto o argumento deles é bom, argumentos filosóficos que seja, ou argumentos que possa ser, de certa forma, meio que palpável, porque o povo quer ver, o povo quer saber, eles querem isso, o nosso não. O nosso, a gente vem num argumento de poder para libertação. É um argumento que entra e tira. É uma espada que ela entra e penetra. E ali, uma vez que fez a ferida, enquanto essa ferida não é curada, a nossa vida não é a mesma. A gente pode andar, pode caminhar, pode sair, pode fazer o que quiser, mas tem uma ferida ali dentro que ela precisa ser curada. Uma vez que a palavra ela entra na recâmara do nosso coração, ela faz com que ali nunca mais seja a mesma coisa. Há um píssico da espiritualidade ali, há uma casa esperando o seu morador, que é o Espírito Santo. E é por aí que a gente vai fazer essa construção. Porque a gente está vivendo em uma sociedade onde algumas pessoas têm ditado as regras. E uma massa de influenciadores, eles têm dividido as suas obras tanto na música, na arte, na mídia e depois na política.
Então você é só intelectual se você divide da mesma opinião que eles têm. Caso contrário, a sua opinião, a sua pesquisa, ela não tem valor. A sua pesquisa, quem é você para dizer alguma coisa se você não divide dos mesmos pensadores que os construíram? E é engraçado que quando a gente pega 100 anos de construção de história, a gente vê que existe pensadores entre eles que são supervalorizados. Então, estima-se quem toca num dos seus pensadores. Eu estava na Rede Record, e eu conversando com a entrevistadora, teve um momento que eu peguei a deixa dela e fiz um comentário sobre Simone de Beauvoir e Sartre. E quando eu comecei a conversar com ela sobre os dois, na hora, qual foi a frase? Esse menino é intelectualizado. E aí eu olhei bem para ela e falei assim, então quer dizer que você só conhece, porque não me interessa ser intelectualizado para um lado. Me interessa entender as coisas que vêm do alto. Porque as coisas que vêm daqui é superficial, não dão todas as respostas. Não encontro todas as respostas aqui. Encontro ajuda, mas do alto eu encontro tudo aquilo que eu preciso. No alto a gente encontra as respostas para a angústia do nosso coração. Só em Jesus há alívio, só em Jesus há liberdade. Só em Jesus há morada, há descanso, há paz, há conforto. Só em Jesus há alegria no dia da solidão. Só em Jesus, no dia da dor, há alegria. Só em Jesus a gente vive a verdadeira felicidade. Só em Jesus a gente tem satisfação em meio à insatisfação. Só nele a gente consegue encontrar isso. Mas esse é um discurso meio ofensivo. Eles acham que o nosso discurso os ofende. E é interessante que um dos maiores pensadores que apareceu nos nossos... há uns anos, né, bons anos atrás, ele disse assim, Deus está morto. Nietzsche disse, Deus está morto. E era engraçado que quando Nietzsche fez essa abordagem, ele fez porque o pregador estava na feira a pregar. Então o pregador prega e as pessoas passam por entre ele e não dá a mínima atenção para aquela palavra sendo pregada. Diz aí, ó, Deus está morto porque hoje a ciência ela voltou, a ciência está aí, está mostrando que a população, as pessoas não têm mais necessidade de Deus. Então Deus está morto no coração humano. E é muito engraçado que o pregador estava ali passando a sua mensagem, e se lembrar Noé passando a sua mensagem, ó, vai chover. Ó, se prepare que vai haver um dilúvio. E ele estava anunciando ali, as pessoas, ele era louco. Mas ele estava ali firmemente anunciando, até que a arca fechou. Quando fechou a arca, acabou a oportunidade. Da mesma forma tem sido nos nossos dias. Os arautos têm se levantado e têm apresentado a mensagem. Está dizendo, a arca vai fechar. Os dias vão se encerrar. E os meninos aqui que têm questões na área da sexualidade, a responsabilidade sobre mim e sobre você é maior. Porque não dá para a gente brincar. Não tem tempo para a gente ficar nessa brincadeira. A gente precisa de um posicionamento. Por quê? Esses dias eu estava ministrando na igreja e um irmão liberou uma palavra sobre a minha vida, que ele guardou essa palavra durante 15 anos. 15 anos, Deus deu uma palavra para ele, ele esperou 15 anos, quando ele me viu, ele falou, é para você essa palavra. Irmãos, a gente não tem paciência nem para esperar algumas horas. Imagina esperar 15 anos para você ter certeza que era aquela pessoa. E ele deixou uma palavra para mim dizendo assim, existe liberado sobre o mundo um domínio feminino, um domínio que cala a voz profética. Ele tem feito com que tenha se acuado as igrejas. Mas Deus está trazendo pessoas que viveram da homossexualidade para fazer essa denúncia, para empurrar esse espírito para fora da igreja, para derrubar ele, para tirar ele da igreja. Somos as pessoas que tiveram problema na área da sexualidade, são essas pessoas, porque a gente não veio para prostituir a noiva. A gente não veio para negociar. A gente veio não para ter um preço, a gente veio para mostrar o valor do reino. E a gente veio para denunciar a falsidade dos intelectuais do nosso dia.
A denúncia está sobre nós, mas há responsabilidade. Há posicionamento firmado. A gente precisa empurrar esse domínio, que esse domínio não é de Deus. A ordem natural, ela precisa voltar. O Gênesis, a criação de todas as coisas, ela precisa estar sempre ali fixo para nós. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea. Essa é a definição que ele criou. Abre a sua Bíblia comigo. Essa aqui é só para a gente esquentar um pouquinho. Amém, irmãos? É só a introdução, ó, pastor? Você está entendendo, Mônica? Hã? Não, irmã Mônica, vamos lá, Deus é bom. Porque eu tenho denunciado muito essa questão das escolas, da faculdade, enfim, porque eu acredito que o maior antro de doutrinação hoje é esse ambiente. Então, e nesse ambiente, irmãos, hoje não tem mais como a gente lidar com questões emotivas. Não tem como nesse ambiente a gente ser emotivo. Ah, não, porque eu entro no meu quarto, eu sinto um calor, um fogo, um brívido. Eu sinto qualquer coisa, mas, mano, isso não define muita coisa. Porque isso é uma experiência pessoal. Isso não tem como passar para as pessoas essa experiência. Agora você precisa explicar racionalmente qual é a razão da sua fé. O mundo quer saber qual é a razão que fez com que você, no meu caso, que viveu como mulher, foi transexual, fez uma de sexo, o que fez você voltar? Na cabeça racional, eles dizem que eu nunca fui. Ah, não, você voltou porque você nunca foi. Mas eu vou deixar vocês com água na boca, depois eu falo, eu chego lá, na hora justa, eu mostro para vocês que o raciocínio deles é ruim. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Se eu fosse colocar um tema aqui, eu queria colocar para viver uma vida desraigada ou desregrada. Primeira Coríntios 1, do 18 ao 25. A palavra diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creram por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como o grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus, que a Tua palavra encontre guarita em nossos corações, e que o Senhor faça com que a Tua palavra, Senhor, atinja o fim para qual ela é destinada, e que ela ecoa em nosso viver e faça uma implosão em nosso coração, trazendo a luz necessária para brilhar e resplandecer em nós, para a honra e glória do Teu nome. A gente entende aqui que dentro desse contexto, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele pastoreou essa igreja. A gente está diante de uma cidade, uma das cidades mais prostituídas, por assim se dizer, daquela época. A gente está aqui por volta do ano de 50 que o apóstolo Paulo está escrevendo. Então, a gente está ainda antes da queda do muro de Jerusalém, a gente está antes dessa época toda. Ali, o apóstolo Paulo já está com seus olhos fitos aos coríntios, e ele já sabe o que tem adentrado dentro dessa igreja. E o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente que mesmo diante de toda aquela vida que Coríntios tinha, existia uma necessidade que eles precisavam ter atenção, e eles precisavam voltar o olhar deles para o lugar correto. Porque a gente está ali numa cultura, eles eram um povo
que estavam povoados pelos romanos, mas eles tinham uma cultura helenística muito forte, e ainda de quebra eles tinham agora o cristianismo e o judaísmo, porque o cristianismo aqui ele está saindo do período do judaico, ele parecia simplesmente uma fração do judaísmo. Ele não era visto como hoje é o império do cristianismo. Ele era só visto simplesmente como uma seita. E essa seita, na visão deles, vai se infiltrando e vai começar a alinhar todas as coisas. Por quê? Porque na cabeça do grego, tudo aquilo que você pratica no seu corpo, ele não te afeta a sua vida espiritual. Não tem necessidade de afeto ao seu espiritual. Porque tem uma característica no grego que é muito clássica, que eles fazem a subdivisão. E a gente vê que os gnósticos vêm dessa era onde eles dividem o corpo e o espírito. E é isso que passa na cabeça da maior parte das pessoas hoje no nosso dia. Porque o que eles fazem? O que o corpo faz, a alma perdoa. Já tinha aí um filósofo do nosso tempo que dizia isso, não tinha? Já ouviram falar dele? O que o corpo faz, a alma perdoa. Vocês acharam, né? Ele já falou, vocês acharam agora, né? Porque é dentro dessa ideia dele, ele está mostrando o que para a gente? Que não tem necessidade de se preocupar com as suas práticas, com o seu corpo. O seu corpo é livre para fazer o que quiser. O importante é o seu coração. Olha a frase clássica dos nossos dias. O que importa é o meu coração. Deus olha o meu coração. Então eles estão fazendo o quê? Uma subdivisão, que é uma característica grega antiga, que até os gnósticos faziam isso. Eles dividem. Quando para o judeu vai fazer isso de outra forma. O judeu vai entender o quê? Que o que o indivíduo faz do seu corpo é muito importante para a sua espiritualidade. Então, o judeu acha que você precisa, cuidar bem do seu corpo, você precisa ter uma boa alimentação, você não come carne de porco, você não faz tantas outras exigências que a lei pedia, para quê? Para que o seu corpo seja um corpo saudável. Em contrapartida, o cristão, ele já tem uma visão diferente. O que o indivíduo faz com o seu corpo afeta visivelmente o seu relacionamento com Deus. Para nós, o que o nosso corpo faz afeta completamente o nosso relacionamento com Deus. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que todo pecado cometido fora do corpo, ele tem um peso. Mas o pecado cometido no corpo, o peso dele é diferenciado. Há um peso de morte, há um peso ali de responsabilidade. Porque não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que se você se relaciona com uma meretriz, você se torna uma só carne com ela? E a gente está vendo ali que ele está mostrando que há uma distinção. Então a gente já está partindo em contracultura. Porque hoje a gente precisa andar. Mas não é hoje, né, irmãos? Por incrível que pareça, mas é simples. O tempo todo. O povo diz que a gente está caminhando para o progressismo. Estamos progredindo nessa caminhada. Irmãos, mas não é nada de progressão. É mentira, é regressão. Porque desde o passado já existia toda essa perversão. Desde sempre. A gente pega 5.000 anos atrás no Gênesis, a gente pega ali Moisés, já explicando que o homem não deveria usar roupa de mulher e nem a mulher deveria usar roupa de homem. Então, automaticamente, a gente já imagina que ali dentro já existia um desvio nessa questão. Mas se existia lá, quer dizer que o que está acontecendo hoje não é nada novo, é antigo. A única coisa que eles desejam muito é que o Estado pressione, que o Estado entre, que o Estado manda, que o Estado seja totalitário, que o Estado intervenha, que o Estado aplaque a nossa opinião. É essa a realidade. Em Coríntios não era diferente. Só que o apóstolo Paulo ele conseguia muito bem fazer o quê? Interagir com tudo isso. E existem umas frases atípicas ali em Coríntios que era muito claro. Olha, na cidade de Corinto, era um lugar muito cosmopolita. Então, a gente pode olhar Corinto, uma cidade de 700.000 pessoas. O Rio de Janeiro está com quanto? 3 milhões, 4 milhões? 4 milhões? Então, imagina uma cidade de 700.000 pessoas, 700.000 pessoas ali. Então, era bem menor do que o Rio de Janeiro.
Tinha 1000 prostitutas rituais que ficavam ali à mercê, esperando o momento que os marinheiros vinham e os homens da cidade vinham para manter relação sexual com elas, o tempo todo elas vão ter. E existe uma frase clássica ali dos coríntios que dizia que Coríntios era para o marinheiro como o céu, e para o bêbado era como se fosse o paraíso, mas para a mulher de bem era como se fosse o inferno, a sua perdição. Porque ela não tinha respeito. Ninguém respeitava ela porque existia um culto ali. Então, como era a Rota Coríntio, a gente está nessa cidade que ligava a todos os lugares. É como o Rio de Janeiro, muito clássico, irmãos. A gente liga o mundo inteiro. Então, era um ponto estratégico de pregação do Evangelho. Ali era um ponto estratégico para pregar contra a imoralidade sexual. Ali era um ponto estratégico e o apóstolo Paulo sabia disso. Ele se levantou ali firmemente e pregou contra. Mas a pregação dele, por incrível que pareça, não era um embate. Ele ia fazendo isso gradativamente em todos os lugares que ele estava. Ele ia ganhando a opinião pública. Porque a forma do cristianismo dele conseguir atingir os lugares no primeiro século é que o cristão era bem visto aos olhos do povo. Porque eles eram diferentes. E eu lembro, aqui, eu devo ter um pouquinho a mais que algumas pessoas aqui, 2 anos a mais dos 18. Eu lembro há uns anos atrás, que ser cristão era um sinônimo de integridade. Quando você dizia, eu sou cristão, eu sou crente, era sinônimo de uma pessoa verdadeira, sincera, que não brincava. Ela falava e batia ali e se cumpria, ela era íntegra. Só que hoje, inflou, cresceu de número, não de qualidade. Os nossos ambientes são cheios, mas não tem qualidade nenhuma. Poderia dizer, dentro das nossas igrejas em geral, falo, colocando na minha minha igreja, 70%, eu vou tirar ali, 30% são crentes genuínos, 70%, 20% está em cima do muro ali, e aí eu vou colocar 50% está flutuante dentro de uma nominativa cristã. Está flutuando dentro de um ambiente dizendo que ele é cristão, mas não serve nada a um cristão durante o domingo, ele tem um bom potencial, e na segunda ele ser um dorminhoco. Ou no domingo ele ter toda aquela euforia, e na segunda-feira ele se mete em meio às pessoas e ele toma a forma dessas pessoas. O que o Senhor está fazendo nesse tempo é tirando a gente da nossa zona de conforto. Para de ser cristão nominal e vai ser um cristão praticante. É só o cristão praticante que vai mudar a história da nossa nação. Só ele. O poder é dado à igreja. A igreja, o corpo de Cristo, a gente precisa, porque durante 30 anos o cristão parou de influenciar. E durante esses 30 anos, é os 30 anos que a gente vê a nossa educação perdeu, a nossa política se corrompeu. Todas as coisas aconteceram no cenário da nossa nação, porque o cristão não se posicionou, não se capacitou, não entrou na brecha, nos lugares propícios. Porque Deus chamou uns para apóstolo, outros para profeta, outros mestres, outros, enfim. Ele chamou isso, mas ele chamou advogados, médicos, ele chamou outras pessoas. Ele chamou pessoas para trabalhar em áreas específicas e atingirem essa área. A gente precisa desse posicionamento, porque eu não vou chegar no lugar que você chega. E ele chamou pessoas para mostrar que a homossexualidade, ela é simplesmente um comportamento que dá para ser alterado. Dá para a gente alterar esse comportamento à luz do Evangelho. Dá para alterar ele. A identidade ou a preferência da pessoa vai ser alterada, isso quem sabe é Deus. Se ele quiser, altera, mas se ele quiser que isso seja o espinho na carne da pessoa, pode ser. Mas o que o Evangelho tem o poder de fazer é dar para a gente o liga e o desliga, o sim e o não. Eu quero e eu não quero, eu faço e eu não faço. Enquanto as pessoas irão atacar e acusar dizendo que nós fazemos, porque eles falam de nós o que eles são. Eles fazem as retóricas. Eu falo de você aquilo que eu sou. Então é como se tivesse um espelho ali, eles estão olhando para si. Então quando eles falam, não é possível sim. É possível a gente olhar para a atração indevida e dizer para ela que a gente não quer.
ela vai sair da... Eu costumo aconselhar os jovens, e quando eles vêm, as primeiras coisas que eles falam para mim no aconselhamento, fala: Robert, como que eu faço para perder o desejo? Eu falo: você está lutando no campo errado. Primeiro, você já está lutando no campo errado, você vai perder a força e você não vai conseguir dar conta. Ele fala: mas como? Eu falo: você está lutando no campo errado, não lute para perder o desejo, lute para você poder dizer não para ele. Porque na hora que você disser não, você tem o domínio próprio, controle. Quando você tiver esse controle, você para de lutar com o desejo. Agora você só precisa dizer sim e não. Entendesse? Aí eles saem dali aliviados, sai um peso das costas deles. E esse peso alivia. Fala: não luta com o desejo, irmão, deixa ele aí quieto. Domestica ele. Aí os outros falam: não, mas isso que você está fazendo, você está simplesmente se fechando. Você está simplesmente se guardando. Você está renegando os seus desejos. Eu falo: não, irmão, não é isso não. Você está falando errado. Eu estou santificando a minha carne. Você está no lugar errado. Eu estou santificando a minha carne, porque sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. E eu quero ver Ele como o moço cantou, com os meus olhos. Eu quero ver Ele face a face, eu quero conhecer esse rosto. É o sonho do meu coração. Eu quero conhecer o meu noivo, o nosso noivo. Eu quero ver Ele face a face. Eu quero conhecer o meu pai que me amou como outro pai não me amou. Eu quero ter um encontro com Ele e dizer para Ele: quando ninguém me quis, Tu me quis. Então te quero para todo sempre. Vai, bate palma aí para Jesus, vai. Falei: Mônica, eu estou assim só naquela pincelada, sabe, Mônica? Estou aqui assim. Entende, irmãos? Eu estou tentando fazer um caminho aqui com vocês e a gente vai lá. O versículo 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para o que se perde, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E é engraçado que aqui a gente consegue encontrar dois públicos, dois tipos de pessoas. Os que estão sendo salvos e o que não está sendo. Aí a gente, na cabeça humanista da nossa atualidade, a gente fazer essa distinção é muito complexa. Porque a cabeça da nossa humanidade, tudo que eles não querem é fazer uma divisão. Eles não querem fazer, porque hoje o que é construído na nossa cabeça é que não há divisões. E a divisão, infelizmente, quem criou foi o próprio Deus. Ele que decidiu que uns serão salvos e Ele que decidiu que outros não serão salvos. Ele decidiu que uns seriam ricos e Ele decidiu que outros seriam pobres. É uma decisão divina. O pobre na sua simplicidade, dá glória a Deus. O rico em sua riqueza, dá glória a Deus e divide. Tiago vai dizer isso para a gente. Só que no nosso ambiente, hoje, nos nossos dias, a gente foi pintado um Deus que não vai fazer divisão. Mas Ele vai fazer divisão, sim. Quando Ele peneirar, Ele vai peneirar dentro da igreja primeiro, vai dar aquela peneirada, vai tirar o que é bom, o que não é, porque é inevitável. Caso contrário, nós não estamos crendo num Deus de justiça. E aqui é a primeira característica que a gente vê nesse versículo, é que vai haver realmente essa divisão, para os que se perdem e para os que vão sendo salvos. Porque o apóstolo Paulo abordando aqui para os coríntios, um povo completamente intelectualizado, e ele está dizendo aqui que ele está falando para o judeu e para o gentil. Então ele está pegando ali o judeu que todo tempo ele queria ver alguma coisa, porque o judeu sempre via, né? No deserto, na travessia, ele via a coluna e a nuvem, e ele via todas aquelas coisas, ele via o maná descendo. Então o judeu estava acostumado com isso, ele fala: então me mostra alguma coisa. O tempo todo eles estão inquirindo a Jesus: me mostra alguma coisa. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para ele: eu estou mostrando para vocês o poder de Deus que está na crucificação. Ele está mostrando algo que é concreto, algo que é taxativo, algo que é objetivo, algo que é efetivo. É efetivo a ação da cruz. A ação da cruz, ela entra e ela faz o seu trabalho de uma vez por todas.
O sangue da cruz, ele tem uma responsabilidade de purificar o pecado. Da vida, ao final da vida, ele cumpre o seu propósito. Isso é loucura à mente das pessoas, porque a gente tem a graça de ser salvo pelo sacrifício de outro, sem necessidade de fazer para conseguir alcançar. A gente é salvo porque outro se colocou em nosso lugar e pagou a nossa dívida. A dívida que estava sobre nós foi sobre ele, e ele pegou a cédula de dívida, rasgou e disse na cruz do Calvário: está consumado. Ele consumou diante de toda a podridão da nossa vida. Só que dentro do ambiente eclesiástico, uma coisa que eu enxergo muito, é que as pessoas acham que o sangue da cruz é diferente. Para o homossexual, o sangue é O negativo. Para o heterossexual, é B positivo. Esqueça, irmão, não existe isso não, o sangue é o mesmo, purifica todo mundo igual. O sangue é o mesmo, vai lavar todos de forma igual, vai purificar todos bonitinho. Não se preocupa, irmão, que o céu está aberto para a gente. E uma das coisas no Novo Testamento que mais me chama a atenção, que me deixa mais entusiasmado, mais feliz. Em Deuteronômio, é dito que os eunucos não poderiam participar, que eles não teriam espaço na congregação dos santos. Depois o profeta Isaías, lá em Isaías 63 aproximadamente, se não me engano, 60 ao 63, Deus libera uma palavra ao eunuco, dizendo a ele assim: você que diz que é uma árvore infrutífera, acaso você, me servindo, você não irá fazer parte do povo? Quando Filipe é transportado de um lugar para o outro e ele encontra um eunuco que está voltando de Jerusalém, um etíope, ele está voltando, provavelmente ele não entrou, ele não poderia participar ali dentro do templo, mas enquanto ele volta, ele lê o profeta Isaías e Filipe o questiona: entendes o que lê? Entendes o que lê? Ele: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aqui é mais um motivo para a gente entender que aqui precisa de razão de fé e não sentimento. É razão. E ali Filipe explica para ele de forma categórica. E ele sai dali e os historiadores vão dizer que ele fez uma missão na região da Etiópia, naquela região, e é uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, está lá. E ali foi aberta a porta para o gentil. A porta para o gentil foi aberta com um eunuco, um improvável, uma pessoa que não tinha característica nenhuma, que não fazia parte do povo. Ele era etíope e ele era eunuco, mas agora Deus abre a porta e ele faz com que as outras pessoas venham. E agora a mensagem do Evangelho é pregada a todos os povos, tribos e nações, raça, não tem distinção agora. Graças a Deus por isso. Porque o que hoje a gente vai encontrar pela frente, diante de toda essa sabedoria que tem sido construída, essa sabedoria vai dizer para a gente que hoje o feto em gestação, ele já pode ali ter uma definição, que ali existe uma definição clara se ele vai ser um menino ou uma menina. Mas agora esse menino, ele pode nascer de forma diferente. Ele pode pensar como uma menina e ele pode viver como um menino. E essa dicotomia está sendo jogada hoje para os nossos tempos, por quê? Porque eles querem mostrar para a gente que essa ideologia, essa ideia, ela precisa entrar. Hoje não tem mais necessidade de dizer de masculino ou de feminino. Hoje a gente pode ser binário, hoje a gente pode ser transexual, a gente pode ser travesti, a gente pode ser todas as coisas. Quando eu penso assim, eu fico olhando, eu olho para a minha construção quanto pessoa. Com 7 anos eu descobri a sexualidade de uma forma muito precoce. Enquanto minha mãe trabalhava, minha família ia para a casa de amigos para assistir pornografia. 7 anos de idade. Não pedi autorização, andava em torno de, mais ou menos, para chegar ali na casa em torno de uns 800 metros. Né, quase 1 quilômetro de caminhada para poder chegar naquele lugar, porque eu sabia que naquele lugar tinha vídeos pornográficos que traziam na barriga sensações. Né? O judeu dizia que era mas a gente sabe, hoje para a gente é no coração, né? Aquele friozinho que dá. E aí muitas das vezes ele perguntava para mim sobre a vida, e eu já dizia para ele que eu já tinha intimidade com outros meninos há muito tempo.
Mas vai dizer, isso era algo forçoso? Não, não era algo forçoso. Só que eu descobri hoje, depois de muito tempo, o que acontece é que a gente não sabe distinguir certos tipos de sentimentos na nossa vida. E aí a gente precisa fazer a gente precisa ter a compreensão do que estamos sentindo. A gente consegue entender sentimentos mais clássicos, como o amor, como a raiva, como o ódio, mas existem tantos outros que estão aí, que precisam ser compreendidos para que a gente tenha uma melhor abertura para o campo. E eu tinha um sentimento que era essa atração, esse desejo. Então, tudo que eu via no homem, eu via ali naquela pouca idade, que era como se fosse amor. Então, alguém estava me dando atenção. Isso é o que mais acontece com as pessoas que têm problema de sexualidade. Ele faz uma inversão de toque, ele inverte e ele acredita que esse toque é carinho e amor, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está substituindo aquela carência do coração dele, porque ele acha que essa pessoa está demonstrando que ama ele, quando está junto com ele naquele momento de prazer, de sexo. Quando na realidade é uma inversão ali. Se ele foi violentado e aquilo gerou prazer nele, então o resto da vida dele ele vai acreditar que isso é uma forma de amor. O resto da vida dele ele vai pensar que quando alguém me toca, essa pessoa me toca porque ela me ama. E isso é uma mentira. Isso é um fingimento, isso não é real. Só que quando você tem 7 anos de idade, uma ausência paterna, que isso acontece muito na área da homossexualidade, né? Freud vai dizer que o complexo de Édipo ele é taxativo em dizer que uma das raízes da homossexualidade masculina é o complexo de Édipo, né? Mas a gente sabe que isso acontece em todos os âmbitos da família em geral. Um pai ausente, ele consegue fazer com que a sua família inteira seja debruçada. A gente vai colocar toda a culpabilidade no pai? Não, eu não faço isso, irmãos. Ele tem responsabilidade. Mas quando eu olho para mim nessa idade de 7 anos, eu consigo muito claramente entender que eu já sabia muito bem o que eu queria. Então, eu não jogo toda a responsabilidade ali, porque senão eu vou virar um vitimista. E eu acho que o maior problema que a gente tem é tratar o homossexual como vítima. Durante um tempo a gente cuida dele, mas depois a gente pega ele de cinta. Com porrete, sabe? No começo a gente vai de boa, caminhando com ele, levando ele na maciota. A gente vai bem bonitinho com ele, mas daqui a pouco a gente, ó, vem filho, aqui, se seu pai não bateu em você, é com a gente que você vai encontrar um bom tratamento. Hã? É com a gente que a gente vai tratar você. Por quê? Como eles têm carências muito profundas, eles muito facilmente criam dependência emocional. Aí a gente precisa tratar isso também. É uma forma jocosa de dizer. Mas como eu consigo dizer que eu tinha todo esse entendimento? Porque ninguém vai caminhar durante aproximadamente 1 quilômetro se ele não saber o que ele vai fazer lá. Porque aquele ali, ele não dormiu e acordou daquele jeito. Ele construiu aquilo ali. É que nem o pecado quando bate na porta. Ele bate na porta porque você baixou o aplicativo de encontro. Quem baixou foi você. Foi você que desejou abaixar ele. Então vai dizer, ai, não, a culpa é nossa. E aí eu coloco essa culpa em mim. E eu já tinha, com os meninos da rua, desenvolvendo isso, só que eu tinha uma dificuldade de compreensão, porque com 8 anos eu não tinha definição do que era homem e o que era mulher, não sabia. Não sabia tanto que a primeira vez que eu tive um toque com uma pessoa, eu cheguei em casa, tomei banho, e eu comecei a chorar, chorei muito, e falei, minha mãe vai me matar, porque eu vou engravidar. Tá rindo do quê, Janaína? Tá rindo de mim essa menina. Já ouviu isso mais de 100 vezes, Willy. Ouve sempre, mas sempre ela ri. Mas é real, irmãos. Eu não tinha compreensão que eu era um menino. Durante toda a minha infância, eu fui entender quando eu já estava com muito mais idade. Porque até então eu era tratado só dentro dos ambientes, de certa forma, como uma menina.
Porque quando a minha mãe estava com as amigas, eu queria os esmaltes. Quando a minha irmã saía, eu pegava as roupas dela. Então eu olhava para minha irmã e eu falava, por que ela tem cabelo comprido, eu não posso ter? Por que ela veste vestido, eu não posso? Aí eu falava, deixa eu pôr um pouquinho. E ela deixava. Ela deixava, eu colocava perto dela os vestidos. Só que, rapidamente, minha irmã casou, né? Aí, depois que ela casou, eu já fui aumentando as percas do meu coração. Coração vazio, sabe? Coração vazio de mãe, coração vazio de pai, coração vazio de referência, coração vazio de ensino, coração vazio de disciplina, de instrução, coração vazio das necessidades básicas. Quando o coração está vazio das necessidades básicas, pode ter certeza, Satanás vai oferecer para ele outra coisa. Vai oferecer coisas para poder substituir isso. E aí ele me oferecia o carinho dos meninos na puberdade e depois o carinho dos homens durante toda a vida, que não era um carinho em si, né? Era um desejo só possuidor daquele momento de extravaso, sabe? Minha irmã saiu, ela saiu, viveu durante um tempo, 6 meses numa casa de recuperação. Quando ela voltou, ela disse para a gente assim, filhos, minha mãe queria mudar, e ela falou para minha mãe, vamos mudar. Minha mãe queria mudar na segunda, que era feriado. E ela dizia, não, mãe, vamos mudar no sábado. Vamos mudar no sábado. Minha mãe, não, vamos mudar na segunda, e minha irmã venceu essa. Meu irmão tinha feito uma dívida com tráfico de droga pesada, e a minha mãe queria mudar por isso. Como a gente está no Rio, o pessoal aqui no Rio sabe muito bem que é a dívida com tráfico de droga, todo mundo sabe, né? São Paulo também não muda muito. Minha irmã ganhou essa batalha, e a gente mudou no sábado. Quando foi no domingo, na madrugada de sábado para domingo, a gente tinha mudado, os traficantes invadiram a nossa casa para poder pegar todo mundo dormindo, e com a graça de Deus, Deus tirou todo mundo de dentro da casa. Foi um livramento geral, coletivo ali, para a glória de Deus. Tirou todos nós, minha irmã saiu num ponto justo, no momento justo, interveio, foi a que ouviu a voz do Espírito, funcionou a casa, a gente mudou, e aí eu fui para um outro bairro. Chegando nesse bairro, foi o bairro do meu Calvário. Enquanto meu irmão foi livre, Deus salvou a casa toda, eu ia passar na peneira. Porque eu mudei de bairro, cheguei no primeiro dia de aula, 12 anos de idade, sentei, vieram 2 meninas, elas eram filhas de Belial. Sabe, Belial? Eram elas. Das trevas. Lembro até hoje, eu sentei 150 jovens ali na porta da escola para poder entrar. Primeiro dia, eu sentado, as 2 perguntaram para mim, como que é seu nome? Vocês sabem que a minha voz é grossa demais, voz de trovão, né? Vocês sabem. Na hora que eu falei que meu nome era Robert, elas falaram que eu era viado. Opa, não pode falar assim, não. Pode, né? Falou que eu era viado. Irmãos, para que o viado entrou na escola? Até então não tinha. Aí chegou eu. Não sabia onde pôr a cara, né, irmãos? 12 anos, sem entender nada. Você está naquela, né, naquela rigidez, sem compreensão. Eu fui humilhado na frente de todo mundo, baixei a cabeça e falei, ai, não, mas já tinha ido mesmo. Aí comecei a desenvolver com eles, entrei para o time da escola, para ver se dava uma amenizada. No primeiro ano não amenizou, não. No segundo deu uma amenizada um pouquinho, mas aí eu parei de ser o viado e virei a Gina. Aí eles me batizaram de Gina, e a Gina chegou, e eu era essa daí. Não sei se é a Gina do palito, mas era aquilo lá, eles me xingavam todo. E eu, depois de um tempo, eu comecei a relevar, porque nessa época eu estava na igreja. Nessa época eu vivia, estava firme na presença de Deus, dos 7 até os 15 anos, eu estava sempre nesse ambiente. Porque a primeira vez que eu ouvi um eu te amo na minha vida, foi uma pessoa que Deus usou, e Deus falou através da vida daquela pessoa. Você vai dar a volta no mundo, vai fazer um monte de coisa, mas você vai voltar porque eu te escolhi, eu vou trazer você de volta porque eu te amo. Irmãos, eu nunca mais esqueci do meu eu te amo. Quem falou para mim o meu primeiro eu te amo foi Deus. Foi Ele que falou para mim o primeiro eu te amo. Que coisa linda. E aí eu fui e continuei indo. Só que eu entrei num conflito.
E aconteceu uma coisa crucial nessa época, que eu já estava entrando para os meus 15 anos. Apareceu um personagem na Malhação, chamado Sócrates. Quem é aqui de 2001, 15 anos aí, mais ou menos, é dessa época. Ele era o gay da Malhação. Quando eu olhei para ele, eu falei o quê? Eu sou como ele. A Malhação veio me ensinar a ser homossexual. Estou falando isso de 2000, 2001. A Malhação, na hora, me deu força para poder viver como ele vivia. Na hora. Eles dizem que não influencia. Mentira. Mentira. Estão mentindo. Eles estão fazendo uma reengenharia social. A Globo é política. A Globo é isso. A Globo é deles. É sim, é deles. Eles que mandam nela. São eles ali, eles fazem o que eles quiserem. O Rio de Janeiro é deles, né? O Rio de Janeiro é deles. A gente está ligado, estou em São Paulo, mas eu vejo, estou vendo. E aí eles fizeram isso. Cheguei no primeiro dia de aula, depois que eu assisti ele, que ele apareceu na Malhação, ele tinha uma calça dobrada. Adivinha como eu fui para a escola? Com a calça dobrada. Imagina do que me chamaram? De Sócrates. Poxa, eu ia chamar do quê? Estava igual o cara. E aí eu já falei para o pastor da igreja, eu era de uma igreja presbiteriana, e o pastor chegou e me sentou 3 vezes, me trouxe para os líderes de jovem, trouxe a minha mãe, trouxe todo mundo, porque eu tinha falado para eles que eu tinha esse desejo incontrolável no coração, só que eu não tinha ainda de forma... Nessa época, não. Nessa época, como eu estava nesse bairro, era meio hostil, então eu não tinha muitas paqueras, não. Então não paquerava muito, não. Ficava quietinho na igreja mesmo. Mas nessa época, a igreja não conseguiu, de certa forma, entender. E aí eu vou para uma questão que é bem pesada. Mas eu acho que o que falta nos nossos dias, realmente, é a disciplina. Não tem como crescimento sem disciplina. Então, eles me disciplinaram ali de uma forma bem objetiva. Então, eles disseram que eu não poderia fazer parte do membro da igreja. Não fazer parte dos membros da igreja não quer dizer que a pessoa não possa assistir o culto público, porque o culto é público, é uma liberdade, mas dentro da nossa visão de fé, nós cremos que precisa haver uma convergência entre as pessoas. Porque, caso contrário, se a gente não disciplina Beltrano e nem Ciclano, a gente vai ter um ambiente completamente imoral. Então, é necessário que haja esse tratamento para que a igreja seja sadia. Então, eles fizeram isso e aí eu decidi realmente sair da igreja, sair com 15 anos de idade. E foi com 15 anos que eu entrei na minha primeira balada, na época era GLS. Quando eu entrei, que eu vi 2 homens se beijando, eu falei, caramba, estou no paraíso. Nossa, encontrei minha tribo, meu povo. Falei, puxa, vocês são minha tribo, vocês são meu povo, estou com vocês aqui. Aí eu ia nos domingos, que era matinê, ainda que depois eu comecei a ir na sexta-feira, no sábado, porque eu já tinha falsificado o documento do irmão, porque com 15 anos eu já era mais terrível do que com 7. Falsifiquei, entrei, comecei a ir, e aí eu encontrei a primeira vez uma travesti. Nessa idade, vi ela chegando... A travesti veio, passou, e eu falei, você é travesti? Na época você podia falar normal, você é homem? Ela assim, eu sou... eu falava que era sem problema nenhum, mas dizia que era travesti. Hoje, se você chegar na travesti e perguntar para ela se ela é homem, filho, você está desmoralizado. E é engraçado que no meu... Aqueles dias eles acabaram comigo, xingaram eu de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Aí eu falei assim, eu vou apertar essa daqui. Enquanto ela falava, tudo que ela falava, eu falava, meu amigo, fala direito comigo. O senhor me respeita. Nossa, quando eu comecei a tratar ela no masculino, ela, tchau, sumiu. Eu falei assim, eu vou tratar eles do mesmo jeito que eles querem ser tratados, né? Então ali eu falei com ela, chamei ela de homem o tempo todo, meu amigo. E aí ela murchou. E na época não acontecia muito, na época tinha essa liberdade e elas falaram para mim, você precisa tomar gestadinona, enfim, para você desenvolver um corpo mais feminino. E eu falei, puxa, fui lá e comecei a tomar esses hormônios. E aí eu encontrei uma travesti que olhou para mim e falou assim, se você for para minha casa morar comigo, eu vou fazer de você uma japonesa linda.
Aí eu falei assim, sério que você consegue fazer isso? Aí ela falou, consigo. No outro dia eu tinha saído da casa da minha mãe com mala e cuia e ainda disse para minha mãe que não voltava para a casa dela nunca mais. 15 anos, irmão. Tinha acabado de completar os 15. Era realmente um adolescente. Eu com 15, eu tenho amigos meus que começaram com 11, 12, 13, que estão colhendo os frutos amargos das suas escolhas prematuras, que estão colhendo pesado, porque não teve instrução. O mundo aí não quer te instruir, o mundo quer te destruir. Ouça aquilo que é dito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia não é punitiva, ela é preventiva. O intuito dela não é punir, é prevenir os santos que herdarão a eternidade. Essa é a responsabilidade dela, mostrar para a gente que a gente não pode errar. A gente olha nas escrituras e aprende com o erro dos outros. É tudo igual, irmãos, não muda. Desde que a humanidade foi feita, ela é idêntica. Nada do que está acontecendo hoje não já aconteceu em outras épocas. E houve homens e mulheres de Deus que se posicionaram ferozmente. Os apóstolos se posicionaram tanto que perderam a cabeça. A maior parte deles foram martirizados. O sangue dos cristãos, Tertuliano já dizia que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Mais eles são perseguidos, mais eles crescem. Mais eles são mortos, mais eles crescem. Não tenha medo daquele que possa ferir o corpo. O nosso medo está naquele que fere o corpo e lança a alma no inferno. E a gente não quer que as pessoas conheçam. A gente não quer que elas vão para lá. Por isso que o crente ele é persistente. Porque eles querem viver na terra em paz. Mas a gente sabe que a eternidade deles está em perigo, então a gente denuncia o pecado, porque é pecado. Ah, não, você não pode me julgar, quem te julga, quem eu posso te julgar, eu posso te julgar. O apóstolo Paulo manda a gente julgar os de dentro e os de fora. As escrituras dizem que a gente pode fazer isso, porque a gente está fazendo isso aqui na luz da palavra. Não sou eu que julgo as escrituras, você quer ouvir, o problema é seu. Se você não quiser ouvir, também o problema também é seu. E aí eu fui para a casa dessa travesti e morei com ela. Ela já colocou 2 litros de silicone industrial no meu corpo, depois ela colocou mais 2, e ela foi me modelando conforme ela queria, para fazer da minha vida como se fosse uma vitrine para ela, mostrar para as pessoas que o trabalho dela era bem feito. Mas ela foi uma excelente pessoa comigo, foi muito gente boa. Ela foi minha amiga durante muitos anos, e ela me falou uma frase que me ficou marcada. Ela falou assim: a vida da travesti é curta, ela dura até no máximo 30 anos, com 30 anos ela morre, e ela morreu com 30 anos. Veio em cima, se cumpriu o que ela disse mesmo. E aí eu fiquei na casa dela e comecei a desenvolver. Coloca umas fotinhas aí pra gente só dar uma olhada. Eu trouxe umas fotos de crente pra irmã ver, irmã Mônica, porque tem lugar que eu trago bem pesada, que daí eu pego os meninos que têm problema em algumas áreas e ó, neles. Pode passar. Tá aí no ponto? Onde que eu tô olhando? Ah, é tu aí, né? Aí, ó. Ó, apaga essa luz, dá para apagar? Esse refletor aqui? Aí, ó. Aí ela falou que eu ia virar uma japonesa, mas aí eu já tinha passado dessa época a essas fotos aí, elas são bem mais para frente, mas só para a gente poder entender. Pode passar. Essa daí eu estou na Disneyland, essa daí eu estou lá em Catânia, no sul da Itália, era verão, enfim, estava curtindo. Aí eu estou em Paris, curtindo também, fazendo algumas fotos lá. Aí eu estava em Budapeste, na Hungria. Aí eu também estou em Paris nesse dia, eu estava curtindo a Disneylândia lá em Paris. Aí eu estava em Superga, em Torino, estava vendo essa igreja, onde caiu o voo, e aí eu estava no Skol Beats em São Paulo, curtindo a noite de São Paulo. Pode passar? E aí essa é a época da minha conversão. Se quiser deixar essa daí, pode deixar essa daí assim, não está muito feia não, né? Está de boa, né? Muito feia assim que eu falo vulgar, tá, irmãos? Aí foi cravado a minha conversão. Então, depois que eu passei esse tempo que eu fui me construindo, eu fui morar numa casa de cafetinagem, que aí não era mais a casa da Sheila.
era uma outra casa. Quando eu entrei nessa casa, eu só sabia cantar louvores. Porque eu tinha vivido na igreja a vida inteira, eu ia fazer o que lá dentro? Então, eu cantava Aline Barros, eu cantava tudo. Ao Rei dos Reis consagro. Então, as travestis fumando crack dentro do banheiro, e eu cantando, ao Rei dos Reis consagro. Então, vocês imaginam que era aquela coisa típica. E aí, irmãos, eu sei que está... Oh, meu Deus, não posso falar isso. Mas eu vou falar. Eu descobri dentro dessa casa que todo viado é desviado. Puxa, verdade, irmão. Meu Deus, verdade. Não é verdade? Os meninos que já viveram aqui, gente, eu já peguei cada balada que eu estava na vibe da balada, daqui a pouco eu vejo nas costas de um. Jesus te ama. A minha amiga travesti também estava nua e no peito dela, Jesus te amo. Era em todos os lugares. Gente, está na internet, mas é real. A maior parte das pessoas que eu descobri nesse mundo, todos eles tinham participado das nossas igrejas. Se eles tinham participado das nossas igrejas, é porque em algum lugar nós erramos. E se nós erramos, nós precisamos refazer essa ponte. Nós precisamos fazer essa ponte no amor. A gente precisa ensinar para eles que aqui é o lugar deles. Aqui é o lugar da travesti, aqui é o lugar da transexual, aqui é o lugar do homossexual, aqui é o lugar de todos eles. Porque aqui eles vão encontrar a verdadeira morada deles. Aqui o Espírito Santo vai trabalhar neles. Se Deus quiser, muda o coração deles. Se Deus não quiser, não muda. Mas eles podem participar, eles podem vir, aqui é o lugar deles. As pessoas dizem que a gente é preconceituoso. Não, nós não somos não, olha aqui, ó, eu sou um improvável para poder dizer isso. Não tenho preconceito nenhum de ninguém, nunca tive. Quem sou eu para ter preconceito? Aqui é o lugar para eles, aqui é o lugar deles. Eles acham que o nosso discurso é ofensivo. O nosso discurso não é ofensivo, é realístico. Nós não estamos tratando com o sentimentalismo das pessoas. A gente quer saber o que as pessoas sentem, a gente quer saber o que Deus diz. Nós queremos saber o que Deus diz, o que a palavra diz. Nós somos protestantes, só as escrituras. Só a palavra de Deus, ela apresenta Deus, só ela pode, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A Bíblia seja sempre verdadeira e o homem seja sempre mentiroso. A palavra é a água que nos purifica. Seja sempre. É isso. Quer ser protestante, quer viver, quer ser cristão, precisa, não tem como fazer essa junção. Pode tentar fazer os doutores desse século, eles podem tentar fazer uma teologia inclusiva, eles podem tentar fazer uma leitura bíblica de gênero, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer tudo, mas uma vez que a mensagem do Evangelho entrou no coração da pessoa, o Espírito bate naquele coração, e aí ele vai entender que tem alguma coisa ali. A gente simplesmente sinaliza que há possibilidade. Nós estamos aqui não como super espirituais, nem eu, nem Vili, nem ninguém que trata da área da sexualidade. Nós não subimos o nível de super espiritualidade. A gente mostra que a gente é humano com falhas e defeitos e com ainda construções na nossa caminhada, como qualquer outro, mas a gente só está sinalizando para vocês que é possível. Há possibilidade para a gente, irmãos. Há como conseguir. E durante esse tempo apareceu a proposta para mim sair ali. Fui embora para a Europa, vivi na Europa, vocês viram as fotos, algumas ali. E no ano de 2010 eu fui para Bangkok, fiz a mudança de sexo. As pessoas dizem que eu não era transexual genuíno. Irmãos, eu era transexual desde criança. Não era transexual por moda, que eu nem sabia que existia moda. Quando eu era criança, eu já sabia muito bem que eu tinha disforia de gênero, que a minha cabeça não funcionava com o meu corpo. Primeira relação que eu tive homossexual, quando o menino tentou tocar em mim, a minha mente na hora disse, porque ele está me tocando, eu sou mulher, ele não pode tocar em mim. Durante todo esse... Aí, o meu psiquiatra que deu o laudo para eu conseguir meu nome de volta, né, Mônica? Que luta para te passar o nome, né? Mas Deus é fiel e o nome está aí de volta para a glória do Senhor. A identidade é devolvida.
E aí eu cheguei e sabia muito bem. Mas para eles vão dizer que eu não era transexual, não. Não era, tá bom. Aí, no final desse tempo, depois que eu já tinha feito a mudança de sexo, ido para Bangkok, mudado de nome, vindo ao Brasil, minha família super acolhedora, esteve sempre comigo, passou comigo todos os momentos, não tive uma família que me perturbava ou que me rejeitava, eu me relacionava com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai, com todos eles de comum acordo, de forma tranquila, já estava definido. Foi 2010, 2011, 2012, eu fiquei um tempo no Brasil, volto para a Europa. Quando eu chego na Europa, 3 meses, eu falo para minha irmã, vou casar, manda os documentos para mim, já tinha um namorado, que eu vou casar. E a minha irmã era minha procuradora, fazia tudo para mim, não podia estar aqui, ela anotava, fazia as coisas que eu pedia para ela. E ela falou assim, olha, os documentos estão demorando, aquela coisa toda. Eu falei, filha, tem algum impedimento? Tem alguma coisa impedindo? E a minha irmã dizia, aí ela falou para mim assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo falou para mim que dessa vez vai ser diferente. Eu falei, minha irmã está louca. Ela falou, essa é a sua última viagem para a Europa. Ela falou na lata no telefone para mim, a sua última viagem é essa. Eu falei, nossa, coisa estranha, minha irmã nunca fala desse jeito. Beleza. Não deu certo o casamento, a gente teve uma briga forte, violenta, de agressão. E aí ele foi para a casa da mãe dele, e eu fiquei na minha vida, fiquei mal. Quando deu meia-noite de 2012 para 2013, eu estou com os meus amigos reunidos, quando tocou os fogos da virada do ano, uma voz veio do meu lado e falou para mim que era o meu último ano de vida, que eu ia morrer naquele ano. Falei, puxa, mas eu estava com 27 anos de idade, nessa foto. Eu estava no auge daquilo que poderia ser a vida. Já era transexual há mais de 3 anos, estava com a beleza de mulher resplandecendo, eu estava com um casamento em vista, eu estava pronto para viver aquilo, nada me faltava, estava tudo bom. A transexualidade, eu nunca tive problema com ela, o arrependimento da cirurgia, menos ainda, estava completo com todo o meu corpo, eu estava em paz, cabeça e mente em acordo, eu tinha encontrado a minha alegria, a minha satisfação, estava plena. Estava tudo no seu devido lugar. Não podia morrer naquele ano. Quem morre quando está tudo bem? Beleza. Fiz uma viagem, casamento marcado para o final de agosto, no começo de agosto. Fiz uma viagem na semana do meu casamento, cheguei na cidade, a polícia me parou e disse que eu não ficava naquela cidade, que eu tinha que voltar para Roma. Eu falei, tudo bem, engraçado, não pegaram minha digital e eles pegavam a digital sempre. Puxa, não pegou a minha digital, porque a digital com o nome de Robert era terrível, suja, né? Já tinha aprontado muito, né, na vida. Não aprontado nada ilícito, mas só por estar ilegal no país, já é, né, de certa forma, algo que não é correto. E eles me pegavam por isso. Só que no nome de Sabrina, não, o nome de Sabrina era limpinho. Então eles viram ali, viram que não tinha nada, e me mandaram embora, eu fui embora, achei cômico isso. Quando eu cheguei em Roma, na terça-feira, estou lá com o Renê, a gente estava junto. Na quinta-feira, um cliente chegou e ele veio para passar algumas horas comigo. E eu fui passar com ele, ele me ofereceu 1.600 euros. Esse cara veio com uma grande quantidade de entorpecente, e era uma coisa corriqueira na nossa vida, né? A vida da homossexualidade, não todos, né? Mas geralmente quem vive como eu, que vivia da prostituição, a prostituição e a droga caminham junto. São duas coisas ligadas. Os outros dizem que não, são duas coisas linkadas. Quanto mais pessoas você tem, mais parceiros que você tem de relação sexual, há estudos nos Estados Unidos que comprovam que você tem maior característica de ser dependente químico. Isso acontece muito, a gente sabe, né? Mas ninguém fala isso, né? Pinta fundo de óleo, só se for, olha ali que tudo tá bom, né? Aí eu fui, tô com ele, e eu não queria, porque no outro dia eu tinha cabelo, unha, né? Mulher, né? Tinha um monte de coisa para fazer. Só que esse cara continuou comigo. Foi continuando, aí teve uma hora que eu não aguentei. E comecei compulsivamente, como acontecia várias vezes, usar com ele o entorpecente. Quando chegou por fim, perto de umas 10h30, 10h40 da noite, eu decidi deitar na cama. E naquela hora que eu deitei na cama, por que uma pessoa na euforia
né, do entorpecente vai querer deitar na cama? Quem é doido? Você quer sair na rua, andar, dançar, pular, fazer o que for, mas deitar na cama, tem alguma coisa faltando na sua cabeça. Né? E eu fui deitar na cama. Deitei, queria relaxar um pouco. Na hora que eu deitei, o meu corpo ficou estático. Meu corpo não moveu mais. As minhas mãos pararam de se mexer, os meus olhos pararam de piscar. Não falei mais, a minha respiração de ofegante, ela diminuiu, ficou lenta, e o meu coração acelerado. Então, era um misto de sentimentos acontecendo ali, e eu, automaticamente, dentro de mim, comecei a pensar, tem uma coisa acontecendo aqui. E o cliente que estava comigo, pegou todo o entorpecente, jogou no vaso, voltou e pediu para eu acordar. Por favor, acorda, abriu a janela, o ar-condicionado ligado já a 17 graus, mesmo assim, nada de eu me mover. E nisso eu falei dentro de mim, tem alguma coisa acontecendo, eu estou passando mal. Quando eu pensei que eu estava passando mal, dentro de mim eu falei, ai, tá acontecendo, nunca aconteceu isso. Aí aquela mesma voz que falou comigo na virada do ano 2012 para 2013, falou mais uma vez, chegou o dia, é hoje. Na hora que eu ouvi, chegou o dia, é hoje, eu sabia muito bem a condição que eu estava vivendo. Eu sabia onde as minhas escolhas elas iriam me portar. Eu tinha saído da instituição, mas Jesus nunca tinha saído do meu coração. Jesus ainda continuava lá dentro, batendo o tempo todo, pedindo o tempo todo para eu parar de dominar a minha vida. E naquele momento que eu sabia, um momento crucial da minha vida, eu falei com Deus, Deus, me dá uma oportunidade, não deixa eu morrer. Quando eu disse para Ele, Deus, não deixa eu morrer, eu fiquei em pé na frente da cama. E ali a voz de Deus entrou dentro do apartamento e começou a falar comigo. E aí Ele disse assim, sou eu, Deus, que fala com você. Se você morrer vestido de mulher, você vai para o inferno. Essa é a última oportunidade que eu te dou. Você é uma pessoa arrogante, prepotente, soberba e orgulhosa. Eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Seu nome não é Sabrina, seu nome é Robert Diego. Volta para sua casa, volta para sua família e vai se humilhar e passa pela porta estreita. Isso é loucura para todo mundo. Isso é loucura, passa na cabeça das pessoas, como pode? Como pode falar que Deus falou com você? Ele falou comigo, sim, e Ele não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que Ele foi taxativo comigo, vai ser com todos os outros. Eu preciso sinalizar que é preciso se arrepender, é preciso voltar o coração para Ele, é preciso deixar que Ele altere as estruturas. Se você acredita que nasceu assim, em Cristo Jesus há um novo nascimento. Há um novo recomeço, há um novo tempo. Ao mesmo tempo que Deus falava comigo naquele dia, Ele falava de uma forma que Ele tomou a minha boca. A minha boca falava como se fosse só. Sem eu ter controle da formação do meu pensamento, porque dentro do meu pensamento, dentro da minha cognição, estava presa. Deus tinha pego. Aí a pessoa fala, não, você estava no uso de droga. Se eu tivesse no uso de droga e fosse o efeito da droga, não teria nóia vivendo na Cracolândia. Não teria pessoas dependentes de química até hoje, porque a droga não faz isso. Só quem muda o coração do pecador é Jesus Cristo de Nazaré. É só Ele que entra e muda, só Ele que faz de novo, só Ele que bate no pecado, só Ele puxa a raiz, só Ele que está mostrando. As pessoas acham que a gente está batendo na transexualidade. Irmãos, eu não tenho um pingo de problema com a transexualidade como homossexualidade. O meu problema é com o pecado que antecede ela. Eu quero saber o antecessor. Eu não quero saber ali, eu quero saber o que está antecedendo. A pessoa pode ser transexual, mas eu quero saber o que está antecedendo ela. Porque se o pecado primeiro, ele for desfeito, todos os outros caem simultaneamente. Quando Deus bateu no meu pecado, Ele bateu na soberba, Ele bateu no orgulho, Ele bateu na vaidade, Ele bateu em tudo aquilo que eu tinha construído. A Sabrina era a construção de todos os outros pecados. Era simples. Por isso que Ele bateu nos outros, por isso que Ele desconstruiu os outros, por isso que Ele destruiu os outros, para depois, automaticamente, eu conseguir força. Isso aconteceu na quinta para sexta. Chegou no sábado, era o meu casamento, tinha que decidir entre a humilhação e o casamento.
entre o passaporte europeu e voltar para o Brasil. E aí eu falei no sábado, falei, não vou casar. Deus falou comigo que era a minha última oportunidade. Se eu falar não, eu estou renegando. Se eu falar não, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo está deixando claro para a gente. Olha aqui. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como o grego, Cristo é o poder de Deus. Ele está mostrando a pessoas que Deus chama, Ele está fazendo chamamento, Ele está fazendo convite, venha, que a verdadeira sabedoria está nele. Ele é a sabedoria, Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Eu não teria como naquele momento dizer não. Era impossível eu tomar essa proporção. E eu falei, eu não vou casar. Não caso. Liguei para o Renê, em casa, falei que não ia casar. Isso no sábado, liguei para os padrinhos, liguei para todo mundo, meus amigos, falei, não caso, não vou casar, quebrei os chips do celular, fiquei incomunicável, e fiquei ouvindo louvores em casa, e eu falei com Deus, eu preciso ir embora. Abri o meu computador, a passagem estava caríssima, 1.700 euros, 1.800 euros, 2.500 euros. Falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu peguei 1.000 euros e deixei com o Renê, e fiquei na minha mão com 800 euros. Eu tinha mais 200, fiquei com 600, fiquei com 800 euros, a passagem estava muito mais cara. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Procurei voo chat, saindo de Roma para Recife. Chegando em Recife, eu tinha condição, tinha dinheiro para poder comprar a passagem para cá, mas eu tinha dinheiro no Brasil, não tinha na Europa. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Deitei horas, ouvindo os louvores, dormi um pouco, relaxei. Depois que eu relaxei, eu fui e saiu uma voz de dentro de mim, mansa, doce e suave. Falou para mim assim, de dentro, foi assim uma coisa sensacional. Falou assim para mim, abre o computador. Eu fui abrir o computador, no mesmo site que eu tinha procurado as passagens, eu encontrei, no mesmo, depois de 2 horas, a passagem de 1.860, caiu a 860 euros. Aí eu fui, liguei para minha melhor amiga, falei, amiga Uli, estou indo na sua casa. Cheguei na casa dela, falei, tudo que eu tenho em casa é seu por 100 euros. Tudo, tudo, pega lá o que você quiser, me dá os 100 euros. E nessa que eu peguei o dinheiro com ela, e eu estou voltando para casa, eu falei, Deus, como que eu vou conseguir carregar o meu cartão pré-pago? Na lotérica não dá, porque a lotérica está fechada. E eu só posso colocar esse dinheiro aqui, que é alto, na lotérica, porque quando chega no tabacaio, Deus, às vezes 100 euros eu não consigo pôr, 200 euros eu não consigo pôr. Aí eu falei, ai Deus, eu vou andar a cidade inteira. Eu falando desse jeito, vou andar a cidade inteira para poder carregar. E aí eu entrei no primeiro tabacaio, cheguei no moço e falei para o moço, moço, quanto que você tem de limite aí? Ele falou para mim, 860 euros. Eu peguei os 860 euros, dei na mão dele, guardei o meu cartão, cheguei em casa super contente, comprei a passagem já estava comprada direitinho, sem escala, Roma-São Paulo. Delícia, direitinho, sem problema nenhum. Cheguei, fui, daí eu estou lá e eu falei com Deus. Deus, o que eu vou fazer no Brasil? Minha mãe tem problema, meu pai tem problema com bebida, meu irmão é envolvido com PCC. Deus, o que eu vou fazer lá? Aí saiu de novo de dentro de mim aquela voz doce, mansa e suave e falou para mim, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Quando o Espírito Santo falou para mim isso, eu falei, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Na hora que eu disse, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu fui para frente do espelho. Agora, na hora que eu chego na frente do espelho, aquela mulher, Deus faz assim, ó. E tira dos meus olhos toda a escama. Quando eu olhei para o espelho, eu falei, eu sou homem. Quando eu olhei para a frente do espelho, eu olhei para os meus braços, para os meus pés, eu olhei para mim, eu falei, Deus, eu sou homem, o que eu fiz da minha vida? Aquele sonho tinha acabado, eu voltei aos 15 anos de idade, eu voltei onde tudo tinha caído, eu voltei ali agora de prótese, de esmalte, de anel, e eu comecei a chorar, falei, Deus, o que eu fiz da minha vida, Deus? Chorei amargamente, Deus, o que eu fiz?
Naquele dia que Deus estava falando comigo, Ele estava mudando a minha identidade. No momento que eu decidi, no momento que eu entreguei a vida, Ele mostrou quem eu era de verdade. Naquele momento Ele mostrou para mim, você é um homem. E ali a minha vida mudou. A sexualidade passou, não existe mais, ela foi desfeita, ela foi destruída, ela não é nata, ela não é imutável, dá para mudar, Ele muda, Ele tem poder. Ele atinge o coração do pecador. Ele atingiu meu coração em cheio. Aí fala assim, não, você nunca foi, eu fui, foi Deus que mudou. Eu fui, mas Ele quis, naquele dia, na frente do espelho, Ele tirar as escamas do pecado dos meus olhos, para eu poder enxergar a minha realidade. E ali foi o momento que eu olhei para Ele, eu sabia que eu queria viver com Ele para todo sempre. Cheguei no Brasil, desci no aeroporto de São Paulo. Quando eu chego lá, minha irmã vem com minha irmã, meu cunhado e meu irmão, eles vêm me receber. Falei para ela, filha, Deus falou comigo e eu vou viver uma nova vida. Ela falou assim, filho, a gente se chama de filho os dois. Ela falei, filha, ela falou, filho, há 3 meses atrás Deus falou para mim assim, sai do seu emprego, coloca a sua casa em ordem e levanta um altar intercessório. Minha irmã foi, colocou a casa em ordem, 3 meses, preparou o ambiente. Naquela semana que eu estou chegando, meu cunhado, minha irmã grávida de 9 meses, e aí ele falou para ela, filha, tá vindo um menino para você. Tá chegando um menino aí, ó. Não foi? Sonho com você grávida, estava chegando um menino. Chegou naquela semana, chegou um menino, porque Deus sabe o que Ele fez. Deus não é incompetente. Deus, Ele sabe muito bem que Ele fez. O homem e a mulher, passou disso, é construção do homem. É Babilônia, é confusão, não é Jerusalém. Jerusalém é santa, é submissa. Babilônia, ela caminha na sua vontade, no seu desejo, como ela quer. Babilônia é autônoma. Agora Jerusalém não, ela é submissa, ela baixa a cabeça e sabe que tem um Deus, Ele se submete a Ele, Ele dita as ordens, Ele dita a regra. A gente não nasceu para criar a regra, a gente nasceu para adorar, a gente nasceu para bendizer a Ele. Nós somos criados para o louvor da glória dEle e para nos alegrarmos nele. Cheguei, vim embora, fiquei com a minha irmã falou o quê? Filho, você vai ficar comigo, quem vai cuidar de você sou eu. Fui para casa da minha irmã, o ambiente estava todo preparado, e ali Deus foi me desconstruir. Deus foi tirar o carrapicho. A primeira coisa que eu falei para ela, filha, crente precisa de Bíblia. Logo na semana eu falei, crente precisa de uma Bíblia. Aí ela falou assim, filho, por incrível que pareça, essa semana eu passei na rua das Bíblias e eu comprei essa Bíblia da capa azul. Olha aqui, comprei essa Bíblia, não é? Ela está aqui, é testemunho, irmãos, isso é verídico, isso é real, isso é só para quem crê, isso não é para o mundo, isso daqui é loucura para eles, mas nós somos loucos para o mundo, mas para Deus nós somos filhos amados. Então a gente não se preocupa. Ela chegou e deu a Bíblia para mim, e o mais engraçado, que o nome da editora, hoje eu sei, mas na época eu não sabia, o nome da editora é Vida Nova, e quando eu peguei eu falei, ó, a capa da Bíblia está falando aí, ó, Vida Nova. Vida Nova, e ali realmente eu comecei a vida. Isso foi na segunda, na terça-feira, na quarta-feira eu falei para ela, filha, quarta-feira era dia do culto. Ó, eu estou falando aqui, tudo o que aconteceu comigo, sem influência de pessoas, sem que ninguém pediu, sem que ninguém exigiu, ninguém cobrou nada, ninguém pediu para eu fazer nada, a igreja não me doutrinou, a igreja não fez nada, ao contrário, tudo isso foi Ele do alto, o Espírito me ensinou todas as coisas. Já chego lá. 5 minutinhos aqui, dessa rematada. Eu cheguei, falei para ela, filha, vamos ali comigo. Cheguei no shopping, entrei no primeiro salão de cabeleireiro, cortei o cabelo, amarrei a prótese, fui na loja, saí da loja vestido com roupa de homem depois de 12 anos.
Na hora que eu estou saindo de lá, com o cabelo preto na cintura, foi cortado, né? Estou saindo de lá do shopping, andando com a minha irmã. Quando eu chego na porta do shopping, o cara chega e fala, ô brother, uau, testificou. Porque eu nunca mais tinha ouvido brother na minha vida. Ouvi brother naquela hora, eu falei assim, nossa, testificou. Falei com a minha irmã e a gente foi embora. Eu entrei na igreja esse dia já diferente, mudado para a glória de Deus. E aí eu fui e Deus foi gradativamente fazendo coisas extraordinárias. E Ele tem feito coisas extraordinárias. Isso tudo é para mostrar para a gente que a sabedoria do mundo, ela é loucura. A sabedoria do mundo, ela não tem capacidade de dizer nada, porque na sabedoria do mundo eu tinha que morrer como eu estava, mas na sabedoria de Deus Ele faz o pecador nascer de novo. Na sabedoria de Deus Ele enviou o seu Filho Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele abriu mão da sua glória, não usurpando ser como Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem. E ali na cruz, Ele pagou o preço para a gente viver uma nova vida. E essa nova vida inclui dizer não para os desejos imorais. Diz não todos os dias para Ele, lutar contra Ele, porque hoje a gente tem domínio. O mundo carece de domínio. Coríntios carecia de domínio. Rio de Janeiro carece de domínio. O mundo carece hoje, mas o Senhor está mostrando para a gente que há esperança para o ferido. Para as pessoas é loucura tudo isso que a gente fala, mas que seja. Os eleitos serão trazidos a Ele. O coração dos eleitos irá queimar de uma forma que eles não vão resistir. O coração deles vai pular. O eleito de Deus não sabe viver longe da presença dEle. O eleito não vai conseguir ficar longe. Ele quer Jesus. Ele quer o Deus das Escrituras. Ele sabe que o Deus das Escrituras é santo. E Ele precisa ser adorado em sua santidade. Não tem negociata. Isso não é fundamentalismo. Isso simplesmente se chama verdade. Deus é imutável. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. E Ele vai continuar o Deus da eternidade. Porque um dos seus atributos é a imutabilidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não estamos em progressão, nós estamos em regressão. O que eles acham que estão progredindo, essa liberdade toda, mentira, irmãos. O nome disso, literalmente, se chama cultura da morte. Essa cultura se chama cultura da morte. Ele quer que a sua vida diminua, quer que você morra antes do tempo, quer que a população deixe de existir. Eu acredito numa outra questão aqui, mas eu não vou nem abrir para vocês dessa vez, numa próxima. A gente tem alguns outros dias, né? Mas essa cultura da morte, ela é crucial. Quer escravizar as pessoas na homossexualidade, na transexualidade, quer escravizar as mulheres no feminismo e ainda quer liberar o aborto. Por quê? Tudo isso faz parte da cultura da morte. Não produz vida, não produz natalidade. Morte tem a ver com Satanás, não tem a ver com Deus. Deus é o Deus da vida. Deus dá vida. Ele quer dar vida e vida em abundância, que você produza vida, não produza morte. Mas para eles, os globalistas, eles querem achatar a população do mundo. E a melhor forma de achatar é não procriação. Na homossexualidade não vai ter procriação. Não vai ter. No feminismo não vai ter procriação, porque o aborto precisa entrar. Isso tudo é o que a gente vai ter que hoje se levantar e se posicionar fielmente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo me faz lembrar de Abacuque. Abacuque, ele viveu essa questão, ele estava dizendo para Deus, Deus, aonde que está o Senhor diante de toda essa realidade e esse caos que a gente está vivendo? E Deus disse para ele, calma, que o meu tempo é diferente do seu. No momento oportuno eu vou intervir. E Abacuque, muito sabiamente, sabe aonde que ele ficou? Na torre de vigia, atento, prestativo, olhando todas as coisas, sabendo tudo o que estava acontecendo ao seu redor, posicionado o intercessor, mostrando ali o que estava acontecendo no seu tempo. E por fim, ainda que todas as coisas
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que eu nunca tenha relação sexual, ainda que eu não case, ainda que eu não me satisfaça, ainda que eu não faça todas as coisas que as pessoas querem, ainda que eu não faça todas as coisas, todavia, me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Senhor, porque a sua bondade e misericórdia me atingiu, Deus. A tua bondade, a tua misericórdia me atingiu, Senhor. Mudou as estruturas do meu ser, ó Deus. A morte é só uma passagem, Senhor. Ainda que nós andemos pelo vale, o Senhor estará conosco. Todas as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus. Tudo passou, é um novo tempo, é uma nova estação. Chegou o verão, o dia triste está passando. O verão chegou para a gente. Um momento de alegria, de felicidade chegou. Ele deu a liberdade para a gente, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Que Deus abençoe.